Joguinho de perguntas e respostas sobre as constituições que o Brasil já teve. Em 1822, o Brasil se torna independente. Em 1824, Dom Pedro outorga, ou seja, impõe a nossa primeira Constituição. E ela possui duas características principais: o voto censitário, ou seja, só para ricos, e o poder moderador, na qual Dom Pedro mandava na porra toda. Em 1989, o Brasil se torna república. Em 1891, tivemos a nossa segunda Constituição. Dessa vez ela foi promulgada, ou seja, ela foi votada. E as suas principais características são a extinção do poder moderador, o voto passou a ser universal, exceto para alguns grupos, como mulheres. Ela era extremamente oligárquica porque privilegiava a elite do café, e as eleições eram totalmente fraudulentas devido àquela velha política dos governadores e do voto de cabresto. Em 1930 tivemos o golpe de Estado de Vargas. Sob forte pressão dos paulistas, chegamos à nossa terceira Constituição, e as suas principais características é a queda daquela elite do café, da famosa política do café com leite. O voto se tornou secreto e incluiu agora as mulheres, e o principal, pessoal, a criação dos direitos trabalhistas. Em 1987 tivemos o alto golpe de Estado em Vargas. É isso mesmo, ele fez um golpe de Estado em si mesmo. Em 1937 tivemos uma nova Constituição outorgada por Vargas. A sua principal função era proteger o país contra o comunismo. Era uma Constituição com muitas características fascistas, então, portanto, ela era totalitária. Devemos destacar que essa Constituição ela praticou também a censura e a repressão aos opositores. Em 1945, acaba a Segunda Guerra Mundial. Em 1946, tivemos mais uma Constituição, só que esta, pessoal, serviu para anular a Constituição antiga, né? Ou seja, para ter mais direitos à liberdade de imprensa, à propriedade privada e, logicamente, voltar à democracia. Em 1964, tivemos o golpe militar. Em 1967, tivemos a nossa sexta Constituição. Ela foi semi-outorgada, ou seja, porque o Congresso participou também do golpe militar. Sua principal característica foram os atos institucionais. O mais famoso deles foi o AI-5. A emenda de 1969, alguns autores consideram como uma nova Constituição e outras não. Em 1985 foi o fim da ditadura militar. E finalmente a Constituição de 1988, que é a Constituição que está até hoje. As duas principais características são para anular a Constituição que estava vigente no governo militar e a inclusão de leis que protegem as minorias no Brasil, tão importante por conta das perseguições ocorridas na ditadura militar.